Meus irmãos, que a graça e a bondade do nosso Deus continue sendo derramadas sobre nossas vidas, enquanto nós vamos ouvir a sua voz pela exposição da palavra do Senhor. Continuamos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Para isso eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Atos, capítulo 3, verso 1 ao 10. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da palavra do Senhor, diante da tua revelação, nós nos colocamos humildemente, rogando a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que ele quebrante os nossos corações, que ele dirija, Senhor, nossos pensamentos a ti, e nós possamos, ó Deus, pela graça do Senhor, nós possamos receber do Senhor a instrução que nós precisamos nessa noite. Ó Deus, ser propício a nós, pecadores, que nem sequer, como ouvimos hoje de manhã, o nosso irmão orar, nem sequer merecemos estar diante do Senhor e diante da sua palavra. Mas aqui estamos por sua graça e por sua bondade, e por isso pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração e nos conduza na sua vontade que é santa, que é perfeita, que é agradável ao Pai. É no nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos e assim te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, no último sermão, eu iniciei falando das diferentes ênfases que as ondas de pentecostalismo trouxeram no Brasil no decorrer dos anos, no início, na chegada do movimento ao Brasil. E a ênfase, especialmente da segunda onda, era curas, milagres e poder. O grande problema desta ênfase é que muitas vezes o problema ou o foco se tornava o milagre em si e não o evangelho. Eram comuns naquela época, nos anos 60, 70, as grandes cruzadas de milagres e poder por todo o Brasil. E pessoas iam em caravanas na esperança ou na expectativa de serem curadas. Eu lembro de, quando eu era ainda jovem, de ver uma foto, uma imagem de uma das igrejas que chegou a criar um Museu dos Milagres. Uma sala onde tinha muletas, próteses penduradas nas paredes como um sinal do milagre de Deus naquela igreja, das pessoas que foram curadas através daquela igreja. Mas qual é a ênfase dos milagres nas Escrituras? Qual é a ênfase dos milagres quando eles são registrados nas Escrituras? Hoje nós podemos olhar para esse texto e então responder essa pergunta. Qual é a ênfase dos milagres na palavra de Deus? Aqui nós temos um acontecimento incomum no meio de um dia comum. O texto que nós acabamos de ler
Ele ocorre na porta do templo, na porta que era chamada de a Porta Formosa, no Templo de Jerusalém, e era costume dos judeus aproximar-se do templo nas horas de oração. Os judeus tinham pelo menos 3 momentos de oração diária. A hora terça, ou a terceira hora do dia, que era uma referência ao primeiro sacrifício do dia. Depois, ao meio-dia, eles novamente reuniam para ações de graças, para orar e agradecer a Deus. E novamente, à tarde, a hora nona, eles reuniam novamente, eles paravam novamente para orar, que era referência ao segundo sacrifício, ou sacrifício da tarde, que era por volta de 15 horas da tarde. Foi nessa hora que Pedro encontrou, juntamente com João, encontrou com aquele moço a porta do templo, a porta formosa do templo. O texto de Atos afirma que diariamente perseveravam unânimes os discípulos no templo. Então, era um costume diário dos discípulos, de acordo com o capítulo 2, verso 46, estarem na presença do Senhor para as orações, para a adoração, para o louvor a Deus todos os dias. E lá estava, certamente, aquele homem todos os dias na Porta Formosa, como descreve o texto. Diariamente, ele era levado por alguém e colocado à porta do templo. Esse homem, ele é emblemático nessa história aqui. Porque essa história não é somente a história de um milagre, a história de uma cura de um homem que tinha uma deficiência nas suas pernas. Mas nós sabemos que os milagres foram registrados segundo a vontade do próprio Deus. O Espírito Santo dirigiu os homens de Deus, homens santos, inspirados por Deus, para registrar aquelas histórias que Deus queria comunicar verdades a respeito delas. Tanto que nós lemos dos evangelhos, especialmente do evangelista João, que muitas outras coisas foram realizadas pelo Senhor Jesus. Muitos outros milagres foram realizados pelo Senhor, no entanto, somente esses aprove ao Senhor registrar. E esse milagre, ele é importante aqui, porque, na verdade, ele confronta os judeus que frequentavam o templo diariamente. Esse homem não é somente um homem coxo que nasceu com uma deficiência física, que nasceu com uma deficiência nas suas pernas, nos seus membros inferiores, mas ele é, na verdade, um símbolo do próprio comportamento dos judeus que frequentavam o templo. Veja, ele estava diariamente no templo, e é interessante porque ele, tendo uma deficiência, os nossos problemas de saúde, eles são resultados da queda. Se nós não tivéssemos caído, se o pecado não houvesse entrado no mundo, não haveria enfermidades no mundo. Então ele é sim um emblema da queda, um sinal da queda, mas nós vimos aqui claramente que ele estava, um homem defeituoso, na parte mais bonita do templo. Ele estava no portão dourado, ele estava na porta que era chamada de a Porta Formosa do templo. O templo possuía diversas outras entradas, mas ele era colocado na Porta Formosa. Certamente, por sua beleza, era a porta de entrada preferida dos frequentadores do templo. E por que esse homem na porta do templo, na Porta Formosa, é tão emblemático para a pregação do evangelho aqui? Porque, na verdade, ele é uma figura dos próprios judeus que se aproximavam do templo, mas que não se aproximavam de Deus para adorar. Ele estava diariamente na porta do templo, na parte mais bela, mais formosa do templo. No entanto, ele não se aproximava, ele não entrava para adorar. Ele estava ali diariamente para buscar o favor dos homens, através de esmolas. E nós vimos o Senhor Jesus diversas vezes confrontar os fariseus em especial. E no Evangelho de Mateus, mais claramente, os judeus são confrontados, os fariseus são confrontados, porque eles iam para o templo, para as sinagogas e para as esquinas das ruas, orarem e darem suas esmolas, com o fim de obter o favor dos homens, para serem notados dos homens. Portanto, eles estavam próximo do templo, próximo do lugar de adoração, mas não estavam, de fato,
próximo ao Deus que devia ser adorado por eles. Nós encontramos aqui, então, esse homem, um retrato fiel nesse homem, um retrato fiel da condição espiritual humana sem Deus. A narrativa expõe 3 realidades centrais da condição humana. Em primeiro lugar, a incapacidade daquele homem de chegar sozinho no templo nos aponta para a incapacidade total do homem de aproximar-se de Deus. Aquele homem precisava ser trazido diariamente à porta do templo. Ele aponta para a realidade do homem natural que não é capaz de aproximar-se de Deus sozinho. Segundo, nós temos aqui, ele pede uma coisa e Deus dá outra. Ele pede dinheiro e Deus, através dos apóstolos, concede a ele a cura e, com certeza, a salvação naquele dia. Porque ele entra cantando, saltando e louvando a Deus dentro do templo. Então o Senhor, ele pede uma coisa, o Senhor concede outra, não o que ele desejou, não o que ele pediu. Deus soberanamente decidiu o que ele queria dar àquele homem. E aqui nós voltamos para a realidade de que a graça de Deus em nossa vida é iniciativa soberana de Deus e não de acordo com a nossa vontade ou com as nossas decisões. Terceiro, nós vimos que ele foi imediata e poderosamente transformado pelo poder de Deus, quando os discípulos, João e Pedro, oram por ele e pedem a Deus que o cure. Ele é curado e ele é transformado, ele sofre uma transformação física, tendo os seus membros inferiores restaurados, as suas pernas, os seus pés, os seus tornozelos, foram consertados instantaneamente pelo poder de Deus, e aqui aponta para a eficácia transformadora do poder de Deus. Somente Deus pode transformar o homem. Mas esse milagre é mais do que um ato de compaixão divina ou de um ato de demonstração de poder dos apóstolos. O objetivo desse milagre, o propósito desse milagre é apontar para Cristo como única esperança para o homem incapaz. Ele é a única esperança para o homem incapacitado pelo pecado. Assim, ao examinarmos esse texto, nós devemos enxergar não apenas a história do homem aleijado que foi curado de sua deficiência, mas o padrão da obra redentora de Deus em pecadores espiritualmente incapazes de aproximar-se de Deus. O milagre aqui dá origem ao segundo grande sermão do apóstolo Pedro. O Pentecostes deu origem ao primeiro, logo após o Pentecostes ele prega o primeiro grande sermão, e naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja do Senhor, e agora, depois desse milagre, Pedro prega o seu segundo sermão, do versículo 11 até o versículo 26. Ele prega o seu segundo sermão, e um sermão que aponta também para o Senhor Jesus Cristo. Logo, o milagre tinha o objetivo de apontar para Cristo, de destacar o Evangelho. Apontava para Cristo e a mensagem da salvação, e não somente para o fato de que Deus é poderoso para transformar coisas quebradas, do fato de que Deus é poderoso para transformar pessoas defeituosas. Não somente isso, mas especialmente o poder de Deus para salvar pecadores. Voltemos para o texto e olhemos então o que o Senhor ensina através da cura deste homem. O cenário é bem interessante. Um homem totalmente incapaz, necessitado da ajuda de outros. O texto apresenta um homem coxo desde o ventre da sua mãe, colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa. Leia comigo os versos 1 e 2. Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas
aos que entravam. Aqui nós temos, então, esse homem, coxo de nascença. Ele, pelo que o contexto posterior indica, ele tinha os pés, possivelmente tinha os pés enrolados para dentro ou para trás. Ele tinha uma deficiência que o impedia de caminhar. Além disso, parece que havia uma fraqueza nas suas pernas, que ele não conseguia locomover-se sozinho. Ele dependia do auxílio de alguém que o colocava todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. E veja que ele usufrui da sua condição. Ele usufrui da sua deficiência. Tendo em vista que ele não podia trabalhar, ele estava incapacitado fisicamente, e por causa da sua incapacidade física, havia também uma incapacidade social. Ele não era capaz de produzir para sustentar a si mesmo. Então, ele vai para a porta do templo. Alguém, não sabemos se familiares, o conduz até a porta do templo diariamente para ele receber esmola. Ele dependia completamente dos outros. Ele estava próximo do templo, na porta do templo, mas não inserido na adoração no templo. Ele vivia nessa condição constante de miséria. E essa cena desse homem deficiente físico, assentado à porta do templo, vivendo numa condição constante de mendicância, de miséria, dependendo dos outros, é, na verdade, um retrato da condição espiritual do homem, que pode estar aparentemente próximo de Deus, por estar próximo da igreja ou próximo do evangelho, mas está distante da salvação ou distante da comunhão com o Senhor. João Calvino, interpretando esse texto, diz o seguinte: Lucas amplifica o milagre, mostrando que o homem era coxo desde o ventre de sua mãe, para que se saiba que não era uma enfermidade recente, mas uma doença inveterada e incurável aos olhos dos homens. Não havia certamente as tecnologias médicas, científicas que nós temos hoje, que em muitos casos podem ser resolvidos com uma botinha, com a cirurgia, mas naquela época não. Aquele homem tinha uma doença, uma enfermidade, ele tinha uma deficiência irreversível, que o tornava dependente dos outros. Nós não podemos simplesmente ler essa história e olhar para a deficiência física desse homem e parar por ali. Também não podemos simplesmente ler essa história e olhar para a cura milagrosa que acontece quando ele pede dinheiro a Pedro e João. Nós não podemos simplesmente parar ali e observar com admiração o milagre. Mas essa história está num contexto redentivo. E a prova disso está no sermão de Pedro. Porque o sermão de Pedro, logo em seguida, a cura, não é um convite para mais enfermos. Venham, que nós vamos orar para vocês serem curados. Vejam o que Deus acabou de fazer com esse homem coxo. Venham vocês também que têm alguma deficiência, alguma doença. Venham que nós vamos orar e vocês serão curados. Não. Pedro e João não fizeram isso. O que Pedro e João fizeram foi levantar a voz e proclamar a Cristo. Levantar a voz e proclamar a salvação. Mostrar para aquelas pessoas que estavam ali que uma deficiência física não era nada em relação à sua deficiência espiritual. Que o pecado os afastava de Deus. Não somente a deficiência, como a deficiência afastava aquele homem dos lugares de adoração lá para dentro da parte interna do templo, mas que de fato o pecado afastava o homem de Deus. E que eles precisavam se arrepender. Isso é claro no sermão de Pedro, porque ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama e diz: arrependam-se dos seus pecados. Porque isso que vocês viram agora foi Jesus quem fez, aquele que morreu pelos pecados. É claro que o sermão de Pedro será tema do próximo sermão. Nosso foco aqui hoje é no evento em si, no acontecimento em si.
Mas é importante olhar para o sermão de Pedro para entender que a cura, o milagre, não era apenas uma restauração física, mas apontava para o Evangelho e para a obra salvadora de Cristo Jesus. Assim, ao olhar para a incapacidade física daquele homem, nós temos que, acima de tudo, levantar os olhos um pouco mais alto e olhar para a incapacidade espiritual do homem. A incapacidade do homem, da porta do templo, ilustra a nossa total depravação antes de conhecermos a Cristo. A nossa condição e a condição daquele homem antes do encontro com Jesus não era apenas uma fraqueza, uma deficiência física, mas a sua incapacidade espiritual. O problema daquele homem, o problema mais grave daquele homem, não era um pé aleijado ou os pés aleijados, mas era o coração espiritualmente aleijado perante o Senhor. O coração marcado pelo pecado. Aqui nós não olhamos apenas, não devemos olhar apenas para a limitação física daquele homem, mas para a morte espiritual do homem afastado de Deus. Efésios capítulo 2, Paulo nos lembra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que foi Ele quem nos deu vida. Foi Ele quem nos deu vida. Pela sua graça, Ele nos ressuscitou espiritualmente. A nossa confissão de fé, no capítulo 9, no ponto 3, e também no capítulo 5, eu vou mencionar daqui a pouco, o capítulo 6, no ponto 4, nos diz o seguinte, subsequentemente. Primeiro, o homem, por sua queda, em estado de pecado, perdeu totalmente toda a capacidade de vontade para qualquer bem espiritual que acompanhe a sua salvação. Por causa do pecado, nenhum bem que o homem faça por si mesmo é capaz de salvá-lo. Continuando, também o capítulo 6 diz: desta corrupção original procede toda incapacidade, indisposição e oposição a todo bem. O pecado nos torna incapazes de buscar a Deus. Não simplesmente nos torna incapazes de aproximar do templo, como aquele homem era incapaz de aproximar sozinho, ele precisava ser trazido por alguém, mas o pecado nos torna incapazes de aproximar de Deus, e nós precisamos ser trazidos por alguém. Somente o Espírito Santo pode nos carregar em seus braços e nos conduzir até Cristo para que sejamos salvos. Nenhum de nós é capaz de, por nossa própria decisão e vontade, caminhar em direção ao Senhor para a salvação. É o Espírito Santo que nos toma nos braços da fé e que nos conduz pela graça à presença do nosso Deus, para que lá sejamos abençoados pelo Senhor. Mas muitas vezes nós estamos acostumados com a religiosidade e nós nos aproximamos da igreja e nós nos tornamos como aquele homem à porta do templo. Aquele homem diariamente estava no templo, mas buscando o favor dos homens, buscando bem temporal, bem material. E muitos aproximam-se da igreja à procura de bênçãos temporais, porque tiveram problema na família, porque estão passando por uma depressão, porque precisam de um auxílio, porque precisam do apoio, do amparo da igreja, mas não porque reconhecem precisar do Senhor. A porta do templo, para aquele moço, que sentado lá todo dia, não aproximava-se do templo para adoração, pode ser simbólica de muitos que estão às portas do templo, ou até mais, assentados em cadeiras, como nós estamos aqui hoje, mas longe da graça de Deus. Assim como o coxo não podia andar, assim como aquele homem não podia aproximar-se do templo sozinho, o pecador também não pode por si mesmo aproximar-se de Deus. Aquele homem estava à porta todos os dias,
a porta mais bonita do templo, mas ele não desfrutava do melhor que se podia encontrar dentro do templo, a presença e a graça do Senhor. E talvez muitos estão assim, constantemente, diariamente, aproximando-se de igrejas, de cultos, de momentos religiosos, mas sem de fato encontrar-se com o Senhor, incapazes de aproximar-se de Deus espiritualmente e de verdade. E mais, aquele homem estava no melhor lugar, no lugar onde ele podia buscar a graça do Senhor, mas há uma expectativa mesquinha, pequena, diante da sua condição. Por causa da sua condição física, ele apenas buscava, ele tinha uma falsa expectativa de buscar apenas aquilo que resolvia o seu problema temporal. Vejamos o verso 3 a 5 que diz: Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava-lhe que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Veja que ele estava diante de dois mensageiros do Evangelho de Cristo, de dois homens que tinham acabado de presenciar o milagre do Pentecoste e proclamado a mensagem do Senhor. E se aquele homem estava diariamente à porta do templo, é bem provável que ele tenha notícia, que ele tenha talvez presenciado o que aconteceu no centro de Jerusalém no dia de Pentecostes. Também é provável que ele tenha, de algum modo, ouvido a mensagem do Evangelho através do apóstolo Pedro. Mas quando ele vê Pedro e João, ele olha para Pedro e João e pede uma esmola, por favor. Pedro, então, e João olha para ele e diz: Olha para nós. E então ele fita os olhos em Pedro e João. E o texto diz que ele continua olhando para Pedro e João, esperando receber alguma coisa deles. O que ele esperava? Apenas uma esmola. O homem pede uma esmola. Ele esperava apenas um alívio imediato, não a transformação, não uma solução definitiva para a sua vida. Novamente, Calvino observa na interpretação desse texto que esse homem pede uma esmola como costumava fazer todos os dias e que ele não pensa em receber algo maior, ainda que ele esteja à porta do templo, onde ele pudesse receber algo muito maior, a graça de Deus. E aí Calvino diz: assim acontece conosco. Não ousamos esperar de Deus senão coisas pequenas. O nosso coração é tão mau que nós esperamos de Deus mais por coisas pequenas do que coisas grandes como a salvação que Ele concede a nós gratuitamente. Precisamos aqui novamente fazer uma aplicação redentiva. Lembrando que o texto não é simplesmente sobre a cura de um homem coxo, mas é sobre o evangelho pregado para a redenção do pecador. E aqui nós temos o retrato do homem natural. Paulo diz que o homem natural cogita das coisas do mundo. É natural que o homem carnal busque das coisas da carne. É natural que o homem sem Deus almeje coisas que são desta vida. E assim, o homem natural tem expectativas espirituais reduzidas e busca benefícios e não redenção. E aqui nós temos o retrato claro na figura deste homem coxo. Ele tem expectativas mesquinhas, expectativas reduzidas, e não buscava de fato aquilo que Deus podia lhe dar. A sua expectativa era tão limitada ao natural que ele não podia, naquele momento, cumprir o que os discípulos certamente esperavam que ele fizesse. Quando os discípulos dizem: olha para nós,
Na verdade, os discípulos estavam querendo que ele, ao olhar para eles, também olhassem para Deus, porque era o objetivo deles naquele momento, fazê-lo olhar para Deus. E veja que iniciativa graciosa de Deus com esse homem. Deus direciona a sua direção ou a sua atenção antes de agir em seu favor. Deus diz a ele, através dos apóstolos, olhe para nós. Mas ainda assim ele fita atentamente os apóstolos na espera de receber uma esmola. E vocês todos sabem que esmolas não são grandes valores. Esmolas são dadas em pequenas quantidades. Normalmente, as esmolas, e às vezes quando estamos em rodoviárias, em lugares públicos, onde pessoas chegam, aproximam pedindo esmolas, nós vimos as pessoas receberem normalmente moedas, e nós só temos moedas de 5, 10, 25 e de 50 centavos e R$1, que são valores mínimos. Ou receberem notas, e as nossas notas, a nossa menor nota é de R$2, que geralmente é a nota usada para dar esmolas. Com certeza não era diferente naquele tempo. Pequenas quantidades eram dadas para quem pedia esmola. Então ele esperava receber uma pequena quantidade. Irmãos, infelizmente, por causa do pecado, essa figura desse homem, tendo uma expectativa tão reduzida, por causa do nosso pecado, ela representa muitas vezes o anseio do nosso coração com relação às coisas de Deus. Mesmo aqueles que já encontraram o Senhor e experimentaram a sua graça, muitas vezes vivem a vida cristã de uma forma mesquinha, tendo expectativas reduzidas do Evangelho. Como se o Evangelho fosse simplesmente para resolver os seus problemas do dia a dia. Como eu disse há um tempo atrás aqui, para muitos Deus é só o socorro bem presente na hora da angústia. E só na hora da angústia. Quando eu estou tudo bem, eu nem preciso dele. Infelizmente, muitos têm agido assim. Muitos buscam em Deus apenas os benefícios temporais e não a restauração completa espiritual em Cristo, que é de fato a necessidade suprema do homem, a necessidade maior de todos nós. E é lamentável que o homem tem vivido mendigando esmolas espirituais na presença de Deus, ignorando a sua necessidade real, que é de transformação. E a gente vê o texto continuando, e a gente vê graciosamente a resposta de Pedro àquele homem, que é a resposta do Evangelho de Deus para aquele homem. A resposta de Pedro está registrada no verso 6, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse, não possuo ouro nem prata, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro toma uma postura que talvez aquele homem não estava esperando. Talvez não, com certeza aquele homem não estava esperando. Ao invés de receber dinheiro, ao invés de receber um benefício temporal, Pedro lhe oferece uma bênção, que talvez para nós imediatamente pareça ser somente um benefício temporal, uma cura de uma enfermidade, uma cura de uma deficiência física. Mas, na verdade, Pedro está chamando-o a andar, não somente a andar fisicamente, mas, ao mesmo tempo que Pedro chama a andar, o Espírito Santo vocaciona internamente a andar com Cristo. Não é simplesmente para andar, tendo de volta as suas habilidades físicas, a sua capacidade de locomover-se sozinho, mas o próprio Espírito o chamaria, com certeza, a andar com Cristo. Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu tenho Jesus, e é em nome dele que eu te digo, anda. Pedro testifica que não possui riquezas terrenas, mas que ele possui algo melhor, o poder de Cristo.
Este é o verdadeiro tesouro que nós, como igreja, podemos oferecer ao perdido. Cristo Jesus, o Filho poderoso de Deus. Pedro afirma que nada possui exceto Cristo. E Calvino diz, isso mostra que ele possui tudo o que é necessário. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que o pecador precisa. Não é de ouro, não é de prata, não é bens, não é saúde. Ele precisa de Cristo Jesus. Sim, nós precisamos lembrar que esse texto, mais uma vez, pela terceira vez, precisamos lembrar que esse texto não é sobre simplesmente a cura de um homem aleijado, mas ele é sobre o poder de Deus salvando pecadores. Aqui nós precisamos olhar para a suficiência e a unicidade de Cristo para a nossa salvação. Pedro olha para ele e diz, em nome de Jesus Cristo, anda. O seu nome representa a sua autoridade e a sua obra. Não é uma palavra mágica, como alguns acreditam, que se eu disser em nome de Jesus, as coisas acontecem de uma hora para outra. Não, mas ali era um homem na autoridade do Espírito Santo, demonstrando que confiava e dependia de Jesus para realizar a obra que ele havia ordenado realizar, que era proclamar o evangelho da salvação. Assim, Pedro estava dizendo para aquele homem que não era de bens que ele precisava, mas que ele precisava do bem maior. Ele precisava de Cristo Jesus. Ele precisava do seu poder operando em sua vida. Nesse sentido, também somos lembrados de que, assim como não há cura para algumas doenças, para algumas enfermidades, e algumas precisam de intervenções médicas, e mesmo com intervenções médicas ainda há dificuldades, ainda restam dificuldades. Mesmo as marcas da cirurgia, ou os resultados de uma cirurgia, pode ser algo que ainda deixa algum impedimento, alguma dificuldade. Muitos, depois de operarem membros, precisam de passar por temporadas de fisioterapia para a reabilitação daquele membro. Mas aqui a gente vê Deus salvando, ou Deus curando instantaneamente. Através de Cristo Jesus. Para lembrar que Cristo Jesus é poderoso e que o seu poder é suficiente para transformar o homem. Mas nós somos lembrados especialmente de que não há salvação nem esperança para o homem fora de Jesus Cristo. Atos 4, verso 12, nós somos lembrados disso. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somos lembrados também aqui da graça soberana de Deus. O homem pediu dinheiro, ele não pediu cura. Deus não deu dinheiro, Deus deu cura. Deus concedeu algo melhor do que foi solicitado. Nós precisamos lembrar que a salvação é uma dádiva divina que nós não escolhemos receber. Deus decide nos dar pela sua livre vontade. A igreja nunca será capaz de oferecer para o homem solução definitiva com recursos materiais. Nunca. Por mais que nós tenhamos condições e capacidade de ajudar pessoas fisicamente, socialmente, nós não teremos solução definitiva para os problemas da humanidade. Mas nós precisamos lembrar que a igreja detém o verdadeiro tesouro do Evangelho, que é Cristo Jesus. E que ele pode não atribuir riquezas, ou dar bens, ou trazer cura física para alguém, mas que esse evangelho pode salvar o pecador do inferno, pode salvar a sua alma. E nós precisamos lembrar que o evangelho é a principal coisa que a igreja tem, o principal tesouro que a igreja tem. O evangelho não pode ser um complemento à vida e à missão da igreja. Ele é o poder transformador que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Algumas igrejas têm
reduzido a vida eclesiástica a serviço social, a serviço, apoio moral, apoio psicológico. Os sermões são apenas motivacionais, onde o evangelho de fato não é oferecido. Nós estamos dando muletas espirituais muitas vezes para pecadores, pensando que essas muletas serão capazes de fazê-los andar na presença do Senhor. Mas não, somente Cristo, pelo poder do Espírito, pode fazer um pecador andar na presença do Senhor. Somente Deus pode chamar um pecador à sua presença, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Quando Pedro diz isso, o milagre é instantâneo. Ali nós vemos a eficácia imediata da graça e do poder de Deus. O homem é curado instantaneamente. E ele passa a andar, a saltar e a louvar a Deus. Mais uma vez citando João Calvino, na interpretação desse texto, ele diz, Lucas mostra que a cura foi perfeita em todos os aspectos, pois o homem não apenas ficou de pé, mas ele também andou e saltou. Assim Deus manifesta o poder pleno de Cristo, curando aquele homem. Alguns detalhes importantes dessa cura. Em primeiro lugar, a cura foi imediata, instantânea. Em segundo lugar, a cura foi completa. O homem foi totalmente restaurado. Em terceiro lugar, há uma evidência pública disso, da operação do poder de Deus, porque ele levanta e entra no templo cantando, saltando, louvando a Deus, gritando a respeito do fato que acabara de acontecer com ele. E aqui nós temos também uma nova direção. Ele não somente está mais na porta do templo, ele entra no templo. E este é um fato importante. O milagre acontece na porta do templo, na periferia da adoração. Mas após ser curado, esse homem entra no templo andando e louvando a Deus. Verso 8 nos diz isso. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Assim, meus irmãos, nós precisamos mais uma vez relembrar que o texto não é sobre a cura de um homem simplesmente, mas é sobre o poder de Cristo para transformar pecadores. E aqui nós temos a graça e o poder de Deus manifestados, a graça e o poder de Cristo manifestados àquele homem que nasceu naquela condição de deficiente e agora estava livre da sua condição. O que nós vimos é que a graça e o poder de Deus são eficazes, não falha. Deus opera eficazmente quando ele deseja operar. Segundo, que a graça e o poder de Deus são soberanos. Deus age segundo o seu querer e não segundo o querer do homem. O homem queria dinheiro, o homem queria esmola. Deus deu a ele a cura e a salvação. A graça e o poder de Deus são transformadores, mudam a condição do homem perante Deus. O homem que era aleijado na porta do templo, agora está curado, entrando no templo e adorando a Deus, louvando a Deus. Mais uma vez citando a nossa confissão de fé, no capítulo 13, falando de o que acontece com aqueles que são renovados pelo Espírito. O texto diz que eles são renovados e capacitados a morrer para o pecado e a viver para a justiça. Por isso eles podem louvar a Deus, viver para a glória de Deus. Aquele homem foi curado, não somente fisicamente, mas ele foi introduzido na presença do Senhor. Assim como a cura daquele homem não foi uma cura parcial, a regeneração, a salvação não é parcial. E ela produz evidências visíveis. Quem foi alcançado por Cristo passa a viver de modo diferente. E especialmente quem foi salvo pela graça do Senhor atribui a Deus a glória devida.
O nosso o quinto sola da reforma é o soli Deo glória. A Deus somente a glória pela salvação do homem. Não cabe a nós, não cabe a nenhum de nós ou ao nosso esforço, mas cabe ao poder e à graça e à vontade de Deus nos salvar. Como nós cantamos hoje, não por obras, não por nada do que eu possa me vangloriar, não por obras, não por nada porque que eu mesmo possa conquistar, mas é pela graça, só pela graça de Deus. E aí nós temos o final, no verso 9 e 10, o testemunho público, o resultado público, a glorificação do nome do Senhor através daquele homem. Versos 9 e 10 diz assim: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O testemunho público foi evidente. O povo reconhece que aquele homem que agora entrava no templo saltando e louvando a Deus era o mesmo homem que antes esmolava na porta do templo. O milagre aqui claramente não tinha outro propósito senão conduzir os homens ao conhecimento de Cristo e ao arrependimento. Porque estes que agora são tomados de admiração, nesse momento param questionando o que havia acontecido. E é exatamente nesse momento que Pedro toma a palavra e começa o seu sermão no verso 11, chamando a atenção do povo. O homem estava do lado de Pedro, agarrado a Pedro, e ele então levanta a voz e começa a proclamar o evangelho, a proclamar a salvação do Senhor. Observe que aqui o milagre autentica a mensagem de Pedro. O milagre é um testemunho anterior para a mensagem do evangelho. A transformação daquele homem gera um testemunho público e cria uma oportunidade para o apóstolo Pedro proclamar o evangelho. Também a postura daquele homem perante as pessoas, louvando a Deus dentro do templo, levanta um questionamento. Não é este aquele que estava lá na porta a pedir esmola há pouco tempo? E agora está aqui saltando e louvando a Deus? Talvez para aqueles que estavam ali, até um comportamento irreverente dentro do templo. Porque ele entrou saltando, pulando, louvando a Deus dentro do templo. Mas ele estava simplesmente demonstrando a alegria de ser alcançado pela graça do Senhor, de ser alcançado pelas suas misericórdias. Matthew Henry disse que os que recebem a misericórdia de Deus devem demonstrá-lo com louvor. Os que recebem a misericórdia de Deus devem demonstrar isso com louvor, devem adorar a Deus. Aqui então, mais uma vez somos lembrados, qual é o objetivo desse milagre? O objetivo do milagre, a finalidade da operação desse milagre, da operação do poder de Deus, é a glória de Deus e o testemunho do evangelho diante do mundo. A transformação verdadeira aponta para Deus e faz com que vidas transformadas sejam evidência de que o evangelho é poderoso para transformar. E assim, a partir da vida daquele homem, Pedro toma a oportunidade e proclama o evangelho para muitos naquele dia. Atos 3, de 1 a 10, nos ensina então algumas lições importantíssimas que nós precisamos relembrar. Em primeiro lugar, aqui nós temos um homem que é incapaz de cuidar de si mesmo. Aqui nós temos um homem que é incapaz de conduzir até o templo para pedir ajuda. E ele nos lembra de que o homem, por si só, é incapaz de cuidar de si mesmo e de se aproximar de Deus. Por isso,
esse sermão, esse texto, esse milagre nos faz lembrar de que nós não podemos jamais confiar em nossa própria capacidade. Nós espiritualmente somos como o coxo, que precisa ser levado à porta do templo para encontrar-se com Jesus. Naquele dia, ele encontrou-se com Jesus. Da mesma forma, o homem precisa de ser conduzido nos braços da fé pelo Espírito Santo para encontrar-se com Jesus. E nós precisamos ser lembrados disso diariamente, de que nós dependemos da graça do Espírito para andar com Cristo. Assim como aquele homem precisou da intervenção de Deus para voltar a andar, nós precisamos da graça de Deus para andar com Cristo. Nós temos aqui também um homem com expectativas limitadas, esperando apenas receber esmolas. Isso nos faz lembrar que nós, espiritualmente, muitas vezes temos expectativas naturais limitadas. E mesmo estando à porta do templo, à porta da salvação, nós continuamos tendo expectativas limitadas. Nós estamos na igreja apenas esperando a cura da nossa alma, a libertação de uma depressão, a cura de uma enfermidade. Ou talvez apenas estamos na igreja por companhia, porque somos sós, porque nos sentimos solitários, e a igreja é um lugar de acolhimento. Ou às vezes nos aproximamos apenas porque temos a expectativa de que tenhamos mais oportunidade, visto que é costume da igreja ajudar uns aos outros. Mas nós estamos reduzindo nossas expectativas se estamos vivendo só assim. A igreja é o lugar, especialmente o lugar de comunhão com Deus, é o lugar do encontro com Cristo. E nós devemos nos aproximar especialmente para encontrar-nos com aquele que pode nos salvar, que pode nos dar vida e vida em abundância. Não nos contentemos com migalhas espirituais, mas desfrutemos das bênçãos maiores que o Senhor tem nos dado através de Cristo Jesus. Esse texto também nos ensina que, assim como Pedro tomou a iniciativa de dizer, eu não vou dar o que você quer, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Cristo toma a iniciativa de nos dar algo maior. Deus em Cristo toma a iniciativa de nos dar algo maior do que o que nós podemos almejar. Com certeza, sem a revelação bíblica, sem o Evangelho, sem Jesus Cristo, nós jamais perceberíamos que nós precisamos de salvação. Sem Jesus Cristo, para pegar aqui no nosso queixo, com a palavra, com o Evangelho, e nos fazer, olha para cima. Se Ele não fizesse conosco, através do Seu Espírito Santo, se Ele não tomasse a nós e nos dissesse, olha para cima, olha para Deus, nós jamais perceberíamos a nossa real condição, a nossa real necessidade, que é de transformação, que é de vida com o Senhor. Por isso, graças a Deus que Ele toma a iniciativa, assim como Pedro contrariou a vontade daquele homem, dizendo, eu não vou te dar dinheiro porque eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho é maior, eu tenho Cristo, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse texto também nos ensina que a obra de Deus é completa, eficaz e graciosa. Deus curou aquele homem completamente. O poder de Deus operou eficazmente nos pés daquele homem. E Deus fez isso gratuitamente, nada cobrou daquele homem. E nós somos lembrados que também assim é a salvação. A restauração do nosso coração é obra completa, eficaz e graciosa de Deus. Paulo nos lembra disso, dizendo, eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, Deus não deixará a sua obra incompleta. Por último, nós devemos lembrar que aquele homem, após ser curado, reconhece
a glória de Deus. Ele entra no templo dando glória e louvor a Deus. Nós devemos lembrar que a obra de Cristo deve resultar em glória ao nome do Senhor. Nós devemos glorificar ao Senhor. Mas acima de tudo, o que esse milagre devia fazer, o propósito que esse milagre tinha, era de apontar para Cristo e para a necessidade espiritual do homem. E o sermão de Pedro, logo em seguida, é a prova definitiva de que esse sermão, de que essa cura era sobre o evangelho da salvação. Voltando para o início do sermão, eu me lembro daquela foto da igreja, uma foto em preto e branco, em que estavam penduradas na parede diversas muletas. E hoje, enquanto eu relembrava, e eu tentei achar a imagem na internet, que eu queria compartilhar no grupo para vocês verem, lembrar daquela imagem que eu vi no jornal da igreja, eu fiquei pensando, e aquelas pessoas, os donos daquelas muletas, e os donos daquelas próteses? Foram realmente curados? Mas, acima de tudo, os donos daquelas muletas e próteses tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho? Ou talvez elas só trocaram de muletas? Muitas igrejas estão só trocando de muletas, só dando muletas novas para o homem aleijado no pecado. Tirando às vezes a mensagem de desesperança e a mensagem de negatividade que eles trazem e dando uma mensagem positiva, apenas coaching a partir dos púlpitos. Mensagem motivacional. Tira uma muleta, dá outra muleta. Oferecem coisas que não trarão esperança, não trarão solução, não trarão renovo, transformação definitiva para a vida humana. O sermão, o milagre do homem coxo aponta para o Evangelho, aponta para Cristo, exatamente para lembrar que a nossa necessidade, a nossa maior necessidade é de redenção em Cristo Jesus. E também para nos lembrar como igreja que nós não podemos simplesmente dar outros auxílios para sustentar a deficiência do homem caído e morto em seus delitos e pecados. Nós apenas estaremos dando conforto para homens e mulheres caminharem mais confortavelmente para o destino eterno, que é o inferno. Que é lamentável quando a igreja oferece conforto para pecadores caminharem para o inferno. Nós não podemos fazer isso. O nosso compromisso deve ser com o Evangelho de Cristo Jesus, que oferece conforto na esperança de redenção, na esperança de salvação, que somente Cristo pode dar, e que é a maior bênção que o homem pecador pode esperar, pode desejar. Que Deus nos abençoe e nos ajude a colocar as nossas esperanças no Senhor e a olhar para Cristo e, como igreja, especialmente, a apontar para Cristo o tempo todo e não para coisas periféricas. O Evangelho de Cristo Jesus é a nossa principal responsabilidade. Proclamar o Evangelho da redenção. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça olhar para Cristo e confiar nele. E nos alegrar pelo que ele fez por nós, pela redenção que ele nos deu em Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar?